Olá, professor. Eu elaborei minha proposta de plano de aula para trabalhar com a ideia de novas tecnologias das sociedades de controle. Fiquei um pouco incomodado com a nossa aula presencial de ontem e aproveitei as nossas discussões para elaborar esse plano. Então, o tema é esse, novas tecnologias das sociedades de controle. Os meus objetivos aqui, pensando do ponto de vista do que os acadêmicos, do que os alunos, do que os estudantes devem conseguir ao final da aula é, em primeiro lugar, entender a problematização das sociedades de controle, partindo da perspectiva do Silvio Galo, de que nós precisamos entender como chegamos a esses questionamentos, então, esse é o ponto base. Depois, refletir sobre as perspectivas das sociedades de controle no contexto dessas novas tecnologias, que hoje nós estamos chamando de novas tecnologias, que já nem são mais tão novas assim, e o terceiro é analisar o controle e as sociedades de controle, afinal de contas, eu peguei aqui a partir da ideia das categorias e habilidades da BCTC e vi que analisar está aqui mais ou menos no grupo intermediário. Eu achei que seria muito presunçoso da minha parte dizer que eles seriam capazes de avaliar alguma coisa, né, que está no, como o grau mais aprofundado. Então, trabalhei aqui com o intermediário, que é analisar, que me parece um pouco mais realista. Tá? E aí, categorias de conhecimentos e habilidades da BCTC. Coloquei demais, eu reconheço, mas achei importante porque essa aula também, no conteúdo, no conjunto de de um bimestre letivo, de um ano letivo, obviamente seria apoiada e se apoiaria em várias outras, e desse modo, certamente, contribuiria para a consecução e para a discussão dessas categorias e desenvolvimento dessas habilidades. Certamente, isoladamente, ela não dá conta nem de uma das categorias e nem de uma das habilidades, tá? Mas as categorias com as quais se relaciona aqui, social, e aí as habilidades, a habilidade, melhor dizendo, é instigar o desenvolvimento da imaginação sociológica por meio da compreensão de conceitos estruturantes da constituição de sociedades, culturas, mundos do trabalho e relações de poder. Da categoria indivíduo, temos duas habilidades: perceber-se como sujeito histórico e político, agente da sociedade em que vive, considerando sua historicidade, e compreender os processos civilizatórios como constitutivos de relações entre indivíduos e sociedade. Na categoria sociedade, é compreender como as estruturas sociais moldam padrões espaciais, territoriais, filosóficos, sociais, culturais, políticos, econômicos, nas diferentes temporalidades e espacialidades. Na categoria relações de poder, é identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos e classes sociais diante das transformações técnicas, tecnológicas, informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços e contextos. Da categoria poder, caracterizar e analisar processos próprios da contemporaneidade, com ênfase nas transformações tecnológicas e relações sociais e de trabalho, para propor ações que visem a superação de situações de opressão e violação de direitos humanos. E a última categoria é a política, que tem como habilidade compreender a política como manifestação das relações de poder em sua polissemia, considerando perspectivas históricas e sociológicas, geográficas e filosóficas. E aí o conteúdo programático eu organizei ao estilo do itinerário proposto pelo Silvio Galo. No primeiro momento, a sensibilização para o tema, no segundo, a problematização, no terceiro, a investigação e no quarto, a conceituação. Aí, no campo metodologia, a estratégia metodológica de uma aula expositiva, que seria dialogada com os alunos, né, a partir de questionamentos que aí, junto com a ideia de um debate conduzido, seria possível levá-los a dizer algumas coisas do cotidiano deles e, de algum modo, organizar essas ideias, de repente, aproveitando aqui na condução. Não, dessa vez eu não pensaria em usar o quadro, ficaria mais como um exercício de memorização de algumas coisas ditas, destacando essas coisas e voltando, do ponto de vista
falado somente, tá? E recursos instrucionais aqui, dessa vez, eu coloquei somente computador e datashow, e o datashow, para projetar aqui, eu vou projetar uma imagem, e eu projetaria lá também os textos para leitura com os acadêmicos, mas aqui eu vou fazer a leitura para não ficar tão chato. E o método proposto pelo Silvio Galo, inspirado na pedagogia do conceito do Deleuze e do Guattari, consistente na divisão da aula em 4 passos. Primeiro, com a sensibilização, e eu faço isso com uma imagem do Banksy, que é um artista de rua britânico, com uma forte crítica social, e tem algumas imagens muito legais, e uma delas me incomoda bastante, e é justamente essa que eu escolhi, que é de um ratinho dentro de um relógio girando. Já vou projetar. No momento da problematização, eu vou indicar alguns problemas um pouco mais gerais. Eu confesso que fiquei com um pouco de dificuldade para pensar em algumas coisas um pouco mais específicas que, de repente, fizessem sentido para alunos de ensino médio. Eu percebo que essa é ainda uma preocupação, que inclusive consta no teu livro, né, que é uma das grandes dificuldades de todos nós que estamos na graduação, pensando em como vamos fazer essa adaptação para o ensino médio. Na fase de investigação, eu vou primeiro abrir com um exemplo elaborado por William Burroughs. William Burroughs era um literato estadunidense que discutia, que era amigo do Foucault, do Deleuze, e num congresso realizado em Nova York, ele apresenta um artigo que é The Impasses of Control, os limites do controle, em que ele apresenta um exemplo de controle que foi tão importante, isso foi, se não me engano, por volta do fim dos anos 70, foi tão importante que marcou a leitura que Foucault fez nos anos seguintes sobre o que ele estava chamando de normalização, né, sobre securitarismo, e o Deleuze com a ideia de sociedades de controle, o próprio Guattari com a ideia de senhas e contrassenhas. E na etapa de conceituação, daí tentando, junto com os alunos, a partir do livro do Silvio Galo, de Filosofia para o Ensino Médio, pensar em adaptar algumas coisas aqui, em reconceituar aqui na própria lógica que o professor e que o Silvio Galo trazem, de adaptar o conceito para a realidade deles como uma forma de certo modo, também criar o conceito, afinal de contas, o conceito não foi pensado para o contexto em que nós o aplicamos hoje no Brasil, boa parte desses conceitos não foi nem pensado levando em consideração que o Brasil existe, na maioria das vezes, né? Então, acho importante, com exceção do Guattari, é claro que teve um forte diálogo no Brasil, sobretudo com a professora Sueli Ronick, né? No processo de avaliação, eu pensei em uma avaliação dissertativa, aproveitando que o professor também puxa a ideia de que a avaliação dissertativa é mais profícua para esse tipo de trabalho da filosofia do que as avaliações meramente objetivas, e que permite, de certo modo, avaliar, por um lado, a capacidade argumentativa, mas também, por outro, não fechar tanto o critério a ponto de trabalhar com respostas quase que ao estilo sim e não das questões objetivas, como ocorre na matemática e nas chamadas ciências duras, né? E aí o tema da dissertação que eu pensei é o que Deleuze entende por sociedade de controle, e aí, na sequência, qual a relação entre sociedade de controle e uso de celulares, e formule um exemplo de aplicação da noção de controle em seu dia a dia a partir da proposta de Deleuze. Aí abandonando a ideia de sociedade de controle, mas a de controle em si, para eles entenderem as dimensões, para ver se eles conseguem aplicar o conceito que nós estamos debatendo. E aí a atividade teria peso 1 na média do bimestre, com nota 10, e teria como critérios objetivos de avaliação: 1 ponto pela compreensão do problema, 1 ponto pela abordagem do tema e do problema sem fugas, 1 ponto pelo uso correto da língua portuguesa, 4 pontos pela elaboração de argumentos e pela capacidade argumentativa, 2 pontos pelo domínio adequado dos conceitos utilizados, 1 ponto pela elaboração de pelo menos um exemplo, e 1 ponto pela evolução da capacidade argumentativa ao longo do ano letivo, que aí já levando em consideração aquilo que o professor coloca no livro, que é possível, com avaliações dissertativas,
avaliar também a progressão individual dos estudantes. E a referência bibliográfica aqui, o artiguinho Os Limites do Controle do Burroughs, que está publicado, traduzido para o português na revista Verve, da PUC São Paulo, o livro do professor, que serviu aqui para a elaboração do plano de aula, o pós-escrito sobre as sociedades do controle do Deleuze, o livro de filosofia para o ensino médio do Silvio Galo e o livro de metodologia do Silvio Galo, que eu usei para elaborar a proposta. Então, o que eu me propus aqui, deixa eu exibir. Apresentação. A imagem do Banksy é essa do ratinho correndo dentro do relógio, que nos permite, de certo modo, compreender algumas coisas, né? E com ela eu consigo fazer algumas discussões. Então, primeira, e aí aqui seria a fase de sensibilização, em que eu apresentaria para eles e lançaria uma espécie de bofetada muito rápida, perguntando se eles acham que isso tem alguma coisa a ver com a vida deles, com as vidas deles, com as vidas dos pais deles, né? E a partir dessa primeira pergunta, eu traria outras perguntas, ao estilo: o rato é livre para sair dessa roda? O rato está nesse relógio porque ele quer? O que significa, nesse contexto, querer estar neste relógio? O que significa ser livre para dele sair? O que é controle? E aí já entrando mais diretamente no problema. Como o controle é exercido? Existem limites para o controle? E como é possível resistir ao controle? E aqui, terminada a fase de problematização, seria possível chegar à fase de investigação. E aí, com o texto do Burroughs, é possível perceber de maneira talvez melhor do que qualquer outro autor tenha conseguido explicar o que de fato é o controle. E o Burroughs trabalha com um exemplo de 10 pessoas que estão num barco. Eu vou rapidamente ler. Considere uma situação de controle. 10 pessoas em um bote salva-vidas. Dois líderes armados e autoproclamados forçam os outros 8 a remar enquanto eles dispõem de comida e da água, pegando boa parte para eles próprios e distribuindo somente o suficiente para manter os outros 8 remando. Os dois líderes agora precisam exercitar o controle para manter uma posição vantajosa que eles não poderiam preservar sem ele. Aqui, o método de controle é a força, a posse de armas. O descontrole aconteceria ao se subjugar os líderes e tomar suas armas. Isso feito, seria bom matá-los de uma vez. Assim, uma vez inseridos em uma política de controle, os líderes têm de dar continuidade à política por uma questão de autopreservação. Depois de fazer esse introito, ele começa a destrinchar alguns detalhes, né? Olha só. Agora examine os meios pelos quais o controle é exercido no cenário do bote. Os dois líderes estão armados, digamos com revólveres 38, 12 tiros e 8 potenciais oponentes. Cada um tem 6 tiros, né? E 2 revólveres. Então, 12 disparos para potencialmente matar 8 pessoas. Eles podem revezar o sono, contudo, devem ainda tomar cuidado para não deixar que os 8 remadores saibam que eles pretendem matá-los quando a terra for avistada. Mesmo nessa situação primitiva, a força é suplantada pelo logro e pela persuasão. Os líderes irão desembarcar no ponto A, deixando aos outros comida suficiente para alcançar o ponto B, explicam eles. Eles têm a bússola e estão contribuindo com suas habilidades de navegação. Em breve, vão se esforçar para convencer os outros que este é um empreendimento cooperativo, no qual todos estão trabalhando pelo mesmo objetivo. Eles também podem fazer concessões, aumentar as porções de comida e água. Uma concessão, é claro, implica a detenção do controle, ou seja, a disposição de suprimentos de comida e água através da persuasão e da concessão. Eles esperam prevenir um ataque coordenado dos 8 remadores. Na verdade, eles pretendem envenenar a água potável assim que deixarem o bote. Se todos os remadores souberem disso, eles atacam, independente das consequências. Vemos agora que outro fator essencial do controle consiste em ocultar dos controladores as reais intenções dos controladores. Desculpe, em ocultar dos controlados as reais intenções dos controladores.
Esse exemplo aqui é maravilhoso porque permite destrinchar os detalhes. E aí, no pós-escrito da sociedade do controle, o Deleuze vai trabalhar diversas questões, inclusive a passagem dentro do contexto das sociedades industriais que surgem no século XIX, com a formação de uma indústria, com o trabalho nas fábricas, com a necessidade de botar os camponeses, essas pessoas que saíam dos interiores, para trabalhar nas cidades, para ser submetidos a determinadas condições de trabalho que não existiam para quem lavrava a terra. E obviamente, isso aqui seria um pouco mais explicado numa aula de certamente 45 minutos, e daria para traçar alguns paralelos entre o camponês e o trabalhador urbano e o que foi o êxodo rural e como nós chegamos na formação dessas sociedades majoritariamente industrializadas e explicar que nessas sociedades a disciplina era muito importante. A disciplina era uma prática divisória entre trabalhador e vagabundo e ela demandava uma espécie não, um exercício de poder verticalizado de um senhor para um subordinado. Na sociedade de controle, vai dizer o Deleuze, nós já não trabalhamos mais com essa lógica. Nós estamos trabalhando com máquinas que não são mais máquinas a vapor e não são mais máquinas elétricas. Elas são máquinas de informáticas e computadores. Ele diz, cujo perigo passivo é a interferência e o ativo a pirataria e a introdução de vírus. Não é uma evolução tecnológica sem ser, mais profundamente, uma mutação do capitalismo. Uma nova forma de capitalismo em que o controle já não é mais exercido de maneira vertical, ele é exercido também de maneira horizontal. O controle não é algo contra o que nós lutamos, é algo que nós desejamos das maiores profundezas dos nossos ossos, né? Nós gostamos de ser controlados, nós queremos e nós participamos ativamente. Nós temos redes sociais, e aqui eu entraria para a discussão do Silvio Galo, quando ele trabalha o telefone, dando como exemplo os telefones, o uso de redes sociais, os e-mails. Nós queremos ter rede social, nós queremos ter e-mail, nós queremos participar desse modo de vida, assim como quando nós vamos utilizar uma estrada, diz o Silvio Galo, o fato de a estrada ter sido construída nos elimina todas as possibilidades de quaisquer outros caminhos. E ainda nós usamos GPS, o que permite que nós sejamos monitorados e tudo isso fica disponível para as empresas que controlam esses dados. E nós queremos usar o GPS porque melhora as nossas condições de rota. Nós temos mais segurança, nós sabemos que nós vamos chegar mais rápido pela rota X do que pela rota Y, o que faz com que nós voluntariamente tenhamos aderido a esse comportamento, ao mesmo tempo em que nós, de algum modo, não podemos saber que os controladores querem nos matar ao final, como nos lembrou William Burroughs. E, com esse tipo de questionamento, seria possível mostrar para os alunos que aquilo que nós comentamos na aula de ontem, no Polo de Indaial, sobre os pais chegarem em casa cansados e ainda usarem o celular nos poucos minutinhos que eles têm de tempo de folga, de tempo de descanso, ao invés de dar atenção para os filhos, e que isso também vai gerar problemas para eles, mas nós poderíamos mostrar que isso que os pais fazem também é, de algum modo, se submeter a um tipo de controle, e que quando eles pegam os celulares para jogar, ao invés de prestar atenção na aula, ao invés de conversar com os pais deles, eles também estão fazendo parte de um grupo de pessoas controladas e não existe fora do controle, estamos todos sendo controlados. Mas nós podemos pensar em estratégias de enfrentamento e de redução das quantidades de controle e das vias do controle, que é aquilo que daí daria para encaixar numa próxima aula para explicar como eles poderiam criar o que Deleuze chamaria aqui de uma linha de fuga. Eu sei que eu acho que ficou um pouco complicado para um ensino médio, mas eu também teria mais tempo para trabalhar isso no ensino médio do que esses 20 minutinhos aqui, 15 minutinhos. Tá bom, professor? Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que o exercício foi bem legal.